E aí, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você aonde está a listagem de conversas que entram em contato com você ou com o seu cliente via WhatsApp e como classificar essas conversas dentro da jornada de compra configurada no Tintim. Bom, vamos lá. Aqui dentro da seção Conversas, a gente vai achar a listagem de conversas. É onde se encontra a listagem de todas as conversas. Todo mundo que entrou em contato com você ou com o seu cliente a partir do momento que você conectou o WhatsApp no Tintim. Nessa mesma listagem você encontra diversas formas de contato e eu vou passar por cada uma delas aqui para te explicar. Bom, seguindo aqui a primeira origem é a origem vinda do Meta. Tá? Essas conversas são originadas através de link rastreável, como por exemplo a campanha de tráfego, uma campanha de conversão ou de engajamento, com o destino da campanha sendo um site, ou então via campanha de mensagem, onde o destino da campanha é o WhatsApp direto, tá? Então você tem um funil que leva direto para o WhatsApp através do anúncio. O Tintin só vai marcar conversas vindas do Meta caso o lead tenha um parâmetro chamado FBCLID. Esse parâmetro é um ID do Meta, é como se fosse um CPF daquele anúncio, tá? Então o Meta ele coloca esse ID no lead por ele ter vindo de um anúncio em específico. Ou então, se essa conversa ela inicia-se por meio de um navegador, Instagram ou Facebook. A maioria das conversas iniciadas por um link da bio, por exemplo, do Instagram, ou então de um link de contato do perfil do Facebook, vem desses navegadores, Facebook ou Instagram. Mas isso pode não ser considerado uma regra, tá? Porque depende muito do sistema operacional ou então da versão do celular desse lead. Bom, a gente tem também aqui a segunda origem, que é uma origem vinda de Google. Essas conversas, elas são originadas através de link rastreável, como por exemplo de uma landing page. Então você tem um funil que do Google, de um anúncio do Google, vai cair numa landing page num site. Bom, uma observação aqui, tá? O Tintin ele só vai marcar conversas vindas do Google caso o lead tenha um parâmetro chamado gclead. É a mesma coisa do FBClead, só que dessa vez para o Google. Então, esse parâmetro gclead, ele é um ID que o Google coloca naquele anúncio, o CPF daquele anúncio, daquele clique, por ele ter vindo para um link patrocinado. Bom, vale aqui também um ponto de atenção. Caso você faça campanhas de Google, é importante que você instale o pixel do Tintin na landing page ou no site. Se você não sabe como fazer isso, está aparecendo aqui em cima no card. Aqui provavelmente você está dentro do YouTube, né? Se você não estiver dentro do YouTube, vai lá dentro do YouTube, está aparecendo um card, onde a gente explica nesse vídeo a importância da instalação do pixel do Tintin e por que você tem que fazer isso. Porque é obrigatório a instalação do pixel do Tintin no site. O pixel do Tintin ele vai transportar os parâmetros que estão na URL para dentro do link rastreável em algum botão que está na página. Então a gente não perde nenhum detalhe desse link. A terceira origem aqui é uma origem de outros, quer dizer, outras origens. O que são outras origens? São origens que não têm nem gclead e nem fbclead. Quer dizer que não veio nem de Google e nem de Meta, tá? Por exemplo, o link que você colocou na landing page, lá num botão, e esse lead não veio de nenhum anúncio. Esse lead veio de uma campanha orgânica, por exemplo, não uma campanha de tráfego pago, né, mas sim de tráfego orgânico. O lead entra em contato com você através de um link rastreável. E aí a importância de configurar o link rastreável com a nomenclatura correta. Tipo, se você for colocar numa landing page, dá o nome do link rastreável de landing page site principal, landing page V2. Se esse link rastreável que você criar no Tintin for um link da bio, então coloca lá link da bio no nome, tá? Então organiza os links rastreáveis que você criar dentro do Tintin conforme uma nomenclatura ali mais normalizada para você entender a origem desse cara pela nomenclatura também, tá? A origem dessa conversa pela nomenclatura. E por fim, a gente tem aqui origem que não tem rastreio. Então, são conversas sem rastreio. Todas as conversas que você tem no WhatsApp vão ser listadas aqui. Então, lembre-se, tá? Essas conversas que entraram na listagem, caso ocorra uma primeira mensagem no momento que você conectou o WhatsApp, já vai entrar aqui como conversa sem rastreio. Por quê? Porque o Tintin lista, o Tintin espelha todas as conversas que estão acontecendo no WhatsApp. Então, se você estava conversando com um lead, bateu o QR Code, conectou, né, o WhatsApp aqui ao Tintin, e essa conversa continuou,
Então, o Tintim capturou a partir daquele momento a primeira mensagem que o cliente ou que o lead enviou, e por isso ele vai constar como não rastreado, porque a conversa continuou ali a partir do momento que conectou o QR Code. E existem outras fontes de sem rastreio, né? Como, por exemplo, o próprio WhatsApp, o dono do WhatsApp que está conectado aqui, ele entra em contato com algumas pessoas, ele faz disparo. Então, essas conversas vão ser conversas não rastreadas, tá? Uma funcionalidade muito importante aqui dentro do Tintim, na tela de conversas, quando você vai classificar uma conversa, ou então quando você vai somente procurar, pesquisar por uma conversa aqui, é você saber quando esse lead entrou em contato. Então, quando eu capturei essa conversa, né? Quando iniciou-se essa conversa, quando eu capturei o lead, na verdade, né? Então, você tem uma coluna aqui com a data prévia de quando esse lead entrou em contato com você. Nesse exemplo aqui, o lead entrou em contato com a gente, ou a gente, né, entrou em contato com esse lead no dia 15, e aí a conversa estendeu-se até hoje, né, a data que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 22/8, tá? Então, aqui a gente tem os parâmetros, né, os parâmetros de data, primeira mensagem e última mensagem. Aqui dentro também de filtros avançados, né, a gente tem também vários outros filtros avançados que a gente pode utilizar aqui. A gente pode filtrar por etapa da jornada, então só quero quem agendou visita ou só quero quem comprou. A gente tem também a origem, então eu só quero Google ou só quero Meta, ou eu posso juntar dois, né? Quero Google e Meta. Então a gente consegue adicionar aqui também. Você tem outros filtros aqui, como data da primeira mensagem. Então eu quero saber só as pessoas que falaram comigo no dia 20. Então lembrando aqui, né? A gente tem o ano todo, vamos botar 2023, dia 20 e dia 20. Eu vou aplicar e eu vou só quero saber quem entrou em contato comigo. E eu filtro. Então, eu tenho 29 contatos que entraram em contato comigo, que iniciou-se uma conversa. Comigo, nesse caso, né, mas com você ou com o seu cliente no dia 20. Novos leads, certo? Novas conversas. A gente tem outros filtros aqui também, como data da última mensagem. A gente tem o TM Source, o TM Medium e o TM Campaign. A gente tem links rastreáveis aqui. Então você pode também, quem entrou por esse botão, quem entrou por esse botão. Botão que eu digo link rastreável, né? Quem entrou por esse link, por esse. Aqui eu posso também somar, né? Eu posso colocar vários aqui, 2, 3 e assim por diante. Se você faz campanha de mensagem, você também pode filtrar pela campanha de mensagem ou pelo conjunto de anúncio da campanha de mensagem, tá? Então é muito útil esse filtro avançado para você conseguir filtrar na listagem de leads aqui, na listagem de conversas. Quem, por exemplo, entrou ontem ou anteontem, né? E veio de origem meta. Então você combina filtros aqui. E aí, depois que você combinar filtros, você pode baixar o relatório. Nesse caso, eu combinei um filtro aqui, né? Em que a gente tinha somente a data da primeira mensagem, dia 20. Eu tenho 29 leads que entraram em contato comigo no dia 20, que iniciou-se uma conversa dia 20. E aí eu posso baixar o relatório, né? Com um clique aqui, eu baixo esse relatório vai aparecer para mim aqui em cima, então esse relatório está baixado e eu consigo abrir esse CSV ou no Excel ou no Google Sheets e aí utilizar essa planilha para fins que você queira. Vamos lá, agora eu vou entrar em contato, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês detalhes de cada um desses leads. Clicando no ícone, nesse ícone aqui, nesse olhinho, ele vai exibir mais detalhes desse lead. Então a gente vai olhar aqui, por exemplo, esse lead ele veio do Meta. Então eu tenho aqui o número dele, eu tenho o nome, localização, origem Meta e a etapa da jornada fez contato. Eu tenho outras informações aqui, como envio da última mensagem, data da alteração, né, da última etapa da jornada. Eu tenho aqui também as informações do dispositivo, se esse cara vem de desktop ou se esse cara vem de mobile. E aqui logo mais abaixo eu tenho as informações de parâmetros de URL. Então, ó, FBCLID, lembra, né? Esse cara então veio de um anúncio, então ele tem FBCLID. E aqui eu tenho todos os parâmetros, né? Nesse caso, eu tenho aqui o term others, quer dizer outros, né? Então, outras origens que não foram nem feed, nem reels, nem stories, né? Então a gente configurou o term aqui como placement lá dentro do Facebook Ads, né? Do Meta Ads. O term a gente escreveu tráfego pago, o term source a gente escreveu Facebook Ads,
No UTM Content, a gente colocou aqui o Ad7 ID e aí o Ad ID. E depois a gente colocou Ad7 Name. Então, isso aqui é o nome do meu conjunto e isso aqui é o nome do meu anúncio. E a mesma coisa no UTM Term. A gente colocou aqui Campaign ID e também colocou Campaign Name. Então, ele dá o nome aqui também dá o ID. Todas essas configurações de parâmetros, né, de URL, do Meta, eu estou deixando um card aqui em cima também, explicando, né, ensinando como que a gente constrói esses parâmetros no Facebook Ads, tá? E aí é o mesmo caso de outra origem que é de Google Ads, então mesmas informações que eu tenho aqui. No exemplo anterior, o lead tinha vindo de um desktop, aqui nesse exemplo o lead veio de um mobile, e aqui logo abaixo a gente tem outros parâmetros, né? Então lembra, a gente tinha FBclead no anterior, agora a gente tem Gclead, então quer dizer que esse cara veio do Google. Eu tenho o Term, Medium Source, Content e Campaign configurados também. E aí, mais uma vez, se você não sabe configurar o TMs no Google Ads, está aparecendo também um card aqui. E vale lembrar também que eu estou colocando esses links na descrição desse vídeo para que você consiga você que não trabalha com UTM consiga aí, basicamente construir algum tipo de UTM. São aulas bem básicas, mas que a gente já consegue já dar andamento nas UTMs, nos cadastros de UTMs, nas suas campanhas, nos seus anúncios, tá? A gente tem também origem outros, né? Então quer dizer, qual origem essa pessoa veio? Origem outros. Se a gente descer aqui, eu posso ou não colocar parâmetros na mão dentro desse link rastreável. Então, por exemplo, eu posso colocar link rastreável do Tintim e aí eu construo parâmetros. Como é que você faz para construir parâmetros? Eu puxei um bloco de notas aqui e eu vou pegar um exemplo aqui, né? Então, no exemplo aqui que eu estou pegando, vamos imaginar que a gente foi em link rastreável, a gente clicou em algum link rastreável que a gente criou aqui, e aí eu vou copiar esse link rastreável, exatamente esse link aqui, o link para site, né, que é o redirect direto para o WhatsApp, nesse caso, nesse exemplo. Então, esse é o link rastreável do Tintim. Imagina que eu vou colocar aqui um parâmetro, né? Toda vez que eu quero colocar parâmetros na URL, eu começo com interrogação e aí eu coloco um parâmetro. Então, eu posso escolher aqui, por exemplo, o TM Medium. E aí eu posso colocar esse exemplo que a gente estava vendo aqui, ó. Então, eu tenho o TM Medium tráfego orgânico, então eu posso colocar aqui o TM Medium tráfego orgânico. Eu posso, quando eu acrescento, né, o TMs, eu uso o e-comercial, então eu coloco aqui o TM Source. Então a gente pode escrever o TM Source e aí a gente coloca demo apresentação do Tintim. Então eu vou construindo aqui, né? O link rastreável do Tintim ele permite parâmetros. De repente, o TM Medium você quer colocar no site, no botão cabeçalho. Então, você pode, né, usar as UTMs ou os parâmetros conforme você desejar, tá? Então, o Tintim permite, dentro do link rastreável, a construção de parâmetros. Então, eu construí, nesse caso, nesse exemplo, parâmetro TM Medium, Source Campaign. Então, a gente escreveu aqui. Então, esse cara aqui veio de origem rastreável outros. E aí, a importância de eu dar um nome, né, específico para esse link. Ele não veio nem de Google nem de Meta, mas pelo nome aqui eu sei que ele veio de uma demonstração do Tintim ao vivo. Então eu poderia saber que ele veio do site, eu poderia saber que ele veio da landing page, link da bio e assim por diante. E aí, origem sem rastreio, né? A origem sem rastreio é uma conversa que não possui, né, um método de rastreamento. Isso significa que esse contato não iniciou uma conversa através de um canal rastreado do Tintim, como por exemplo, links rastreáveis ou campanhas de mensagem com uma mensagem gerada pelo Tintim, tá? Então não há um rastreio nessa conversa. Lembra o que eu disse, né? Toda vez que você conecta o WhatsApp ao Tintim, o Tintim começa a espelhar essas conversas. Então podem ter um número relevante de conversas sem rastreio aqui a partir do momento que você configurar, já começa a rastrear ali uma boa porcentagem de leads que vierem dos anúncios do tráfego pago, tá? E aí, voltando aqui na tela de conversas, como por exemplo o filtro aqui, né, que eu fiz,
para a gente olhar só quem veio de meta, aqui nessa tela eu consigo fazer a classificação manual do lead. Então eu seleciono aqui o lead que eu quero, né, a conversa que eu quero, né, na verdade. Eu clico em alterar a etapa da jornada e eu seleciono qual etapa da jornada eu quero, né? Eu quero mudar para comprou, para agendou visita, por exemplo. Então eu altero a etapa da jornada e aí agora esse lead alterou então a etapa da jornada. Essa alteração eu posso fazer de forma manual ou então, mais uma vez, tem um card aqui em cima e na descrição desse vídeo ensinando a como fazer essa classificação de forma automática. Muito mais fácil, muito mais rápido e intuitivo, que é conversando no próprio WhatsApp. A mudança da etapa da jornada ela vai acontecer através de um gatilho. Que gatilho é esse? Uma mensagem que você pré-configurar aqui no Tintim, quando você conversar com o lead dentro do WhatsApp e mandar essa mensagem pré-programada aqui, já muda a etapa da jornada, então você não precisa vir aqui manualmente e fazer a classificação. Mas é possível fazer a classificação tranquilamente de forma manual. Lembrando que, por padrão, o Tintim classifica todo mundo que entra em contato pela etapa fez contato. Então, quando você cria uma conta aqui dentro do Tintim, se você ir até jornada de compra, você vai ter aqui a primeira etapa fez contato, quer dizer que essa etapa representa um primeiro contato. Se a gente editar isso aqui, a gente vê que essa etapa representa um primeiro contato, tá? E a mesma coisa aqui no comprou, então essa etapa representa uma venda. Beleza? Se editar aqui, ó, essa etapa representa uma venda, inclusive você já pode até botar um valor padrão, né, para essa etapa quando ela representar uma venda. Se você tem um ticket médio, aí você pode colocar também para essa etapa, para a representação dessa etapa, tá? Na hora que você modificar para comprou. E aí, aproveitando, né? Se você quer classificar a conversa, por exemplo, por compra, manualmente, você também consegue colocar um valor aqui, né? Então, você vai alterar a etapa da jornada. Se a etapa representa uma venda, como a gente acabou de ver, vai abrir um valor de venda aqui que eu posso colocar manualmente. Então, são duas coisas diferentes, né? Aqui eu posso classificar R$ 200, vou alterar a etapa da jornada, e se eu entrar dentro do detalhe desse lead, aqui embaixo a gente já vê informações da etapa da jornada, o valor da venda R$ 200, tá? E aí quando você classifica aqui na etapa comprou, que essa etapa representa uma venda, eu não preciso necessariamente colocar um valor padrão. Eu vou colocar um valor padrão aqui só quando eu configurar uma resposta rápida para alterar essa etapa da jornada. Então, manualmente eu coloco o valor que eu quero e automaticamente disparando essa mensagem, eu consigo colocar um valor padrão. Toda vez que o lead alterar da etapa de fez contato ou qualquer outra etapa para comprou, ele vai mandar essa informação com um valor padrão que você colocou aqui, tá? Especificamente. Então você pode fazer de duas formas, ou colocar o valor manualmente e individualmente em cada conversa, ou utilizar a resposta rápida, e aí quando você mudar pela resposta rápida para o comprou, ele vai jogar um preço aqui automático. Por exemplo, eu vou colocar aqui um valor de R$ 10 e vou salvar. Aí eu fui lá no meu WhatsApp, eu mandei aquela mensagem que eu configurei aqui. Então eu mandei o comprou 123, exatamente a mensagem que eu configurei. Eu mudei aqui, mandei para esse lead, e aí se a gente entrar nos detalhes desse lead, ele já mandou o valor R$ 10 por padrão, tá? Que foi o que eu escolhi, certo? Lembrando também que o disparo de pixel ele aconteceu. Então, o disparo de pixel aqui dentro do Tintim acontece de 10 em 10 minutos. Então, ele fez contato, a gente escolhe disparar contact lead. Por padrão, quando você criar uma conta, o contact vai estar associado ao fez contato. Você pode acrescentar um, dois ou mais eventos dentro dessa etapa. Nesse caso, eu tenho dois. E aí, o comprou, eu tenho um evento associado por chase. Então, esse evento da plataforma do MetaAds foi enviado através de um disparo de pixel para dentro do pixel do MetaAds, o purchase foi enviado, já com o valor de R$ 200, ou com o valor de R$ 10, como eu acabei de mostrar, ou qualquer outro valor que você escolha quando você classificar um lead aqui dentro. E aí, consequentemente,
esses disparos de pixel, esses disparos de evento de conversão para dentro do pixel do Meta Ads vão aumentar a inteligência do seu pixel e ajudar você a otimizar suas campanhas, trazendo leads mais compradores semelhantes com aquele perfil que já comprou. Por isso a importância de você classificar as conversas aqui dentro do Tintim. Se a gente voltar aqui no dashboard do Tintim, eu tenho aqui informações de método de rastreio, né, origem das conversas, a quantidade de conversas. Por exemplo, né, ontem eu conversei com 33 novas pessoas, né, e assim por diante. Se a gente pegar os últimos 30 dias, eu conversei com 841 pessoas. E o mais importante aqui, ó, a gente tem o fez contato, então 100% das pessoas fazem contato. Agendou visita e o comprou, então nesse funil aqui, essa é a importância de classificar as conversas. Então você vai classificar essas conversas de forma manual ou de forma automática através das respostas rápidas, né, de dentro do WhatsApp, e aí você consegue enxergar esse funil aqui, exatamente o que você está vendo aqui de exemplo. Então, menos de 1% agendou visita, né, desses 100%, e dessas 8 pessoas aqui, desses 100% que está em agendou visita, 50% compraram. E aí você vai fazer as análises que forem necessárias. Por exemplo, deixa eu ver essas 4 pessoas que compraram, da onde que elas vieram, qual anúncio converteu. E aí você consegue fazer a análise, né? Ah, legal, então esse anúncio traz compradores, esse anúncio traz só curiosos, traz leads desqualificados e assim por diante, tá? Então a importância de fazer a classificação da jornada de compra aqui dentro do Tintim é essa, beleza? Fico por aqui, se você tiver alguma dúvida, entre em contato no suporte da própria plataforma, a gente vai te ajudar.